Boa noite, meus amigos. A Soraya está presente? Ela sempre me dá dicas, Soraya, a respeito das dúvidas que vocês têm, frequentadores da casa, sobre os mais diversos assuntos que envolvem a nossa vida aqui na Terra. E ela estava me dizendo um dia desses que uma das perguntas é essa aí: existe morte por acidente? Então eu escrevi um texto, está lá no site, lá está o endereço do site, vocês devem conhecer o site do Kardec, onde então nós explicamos a respeito disso e vamos trazer um resumo hoje à noite para que não tenhamos mais dúvidas a respeito disso. É lógico que existe morte por acidente, mas as pessoas que foram perguntar para a Soraya a respeito disso estavam com dúvidas a respeito da programação espiritual dessa morte. Então, as mães aflitas, nos buscam aqui na Casa Espírita, saudosas também, perguntando isso, sobretudo aquelas que perderam os seus filhos por meio, por exemplo, de um acidente de carro. E foi inevitável, elas perguntam. Era realmente para meu filho morrer? Tinha que ser assim? Chegou a hora? Bom, é lógico que existem acidentes programados espiritualmente, sim. Não são todos aqueles que nós provocamos voluntariamente. Existem mortes por acidente previstas no curso histórico do espírito. Muitas vezes, o espírito veio aqui para ficar um certo tempo reencarnado. Não viver 60, 90 anos aqui, mas morrer, naquilo que nós chamamos morte prematura, prematuramente. Agora, e as mortes que não são programadas? Talvez a grande maioria. Como que nós vamos analisar para saber se de fato aquilo estava programado ou não? É claro que é algo um pouco subjetivo. Nós vamos analisar esse tema sob a ótica espírita e não queremos aqui esgotá-lo, Nada tem de absoluto aquilo que eu vou falar. Mas nós podemos fazer algumas reflexões, porque existem mortes, sim, programadas. E existem mortes não programadas. Como nós vamos estabelecer essa diferença e poder chegar a alguma conclusão a respeito disso? Bom, isso vai depender das circunstâncias do acidente. Nós vamos precisar saber, conhecer como ele aconteceu. Será que a pessoa foi imprudente? Ela estava, por exemplo, dirigindo bêbada? Ela passou num sinal vermelho? Tudo isso tem que ser analisado. Porque nós vivemos num mundo muito grosseiro, onde a matéria é muito grosseira, e, por causa disso, estamos sujeitos a acidentes e a doenças que podem nos levar à morte. A vida na Terra já é uma expiação por si só. Todos nós estamos expiando na medida que estamos reencarnados aqui. Então, a Terra, ou o mundo, seria como uma grande panela de pressão, onde nós estamos mergulhados. Sujeitos, portanto, à temperatura e pressão dessa panela. Tudo pode ocorrer conosco aí dentro. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga assim do Espírito de Verdade. Qual que é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E aí o Espírito de Verdade responde: Deus lhes impõe a encarnação para fazê-los chegar à perfeição. Então, somente através da encarnação ou da reencarnação é que nós vamos progredir. Então, isso é imposto, é da lei.
Não há como mudar. Por isso que nós estávamos dizendo que os acidentes são comuns nesse mundo grosseiro que vivemos. A nossa matéria se desorganiza facilmente e nós também podemos adquirir doenças fatais. Então, todo cuidado é pouco e é por isso também que nós temos esses cuidados. Nós sabemos disso. Né? Temos cuidado com a nossa saúde, com a nossa higiene, no trânsito, em todos os lugares que nós estivermos, nós estaremos atentos com relação àquilo que pode vir a ocorrer conosco. Porque é responsabilidade nossa quando acontece negligência, quando nós somos irresponsáveis com a nossa vida. Existem dois conceitos importantes para vocês conseguirem entender o que nós vamos dizer daqui para frente. O suicídio direto e o suicídio indireto. Qual a diferença entre os dois? O suicídio direto é aquele que a pessoa que o pratica tem a intenção de acabar com a própria vida. Por exemplo, o uso de arma de fogo, enforcamento, né, ingestão de medicamentos. Eu acho que o som não está saindo legal aqui. Você está corrigindo? Beleza, melhorou. Obrigado, viu? Ingestão de medicamentos, né, venenos. Esse é o que nós chamamos de suicídio direto. A pessoa tem a intenção de tirar a própria vida. Ela quer se matar. Né? Nós já falamos sobre suicídio aqui. É um tema bastante importante. 800 mil pessoas se matam por ano no mundo. 16 milhões tentam o suicídio por ano, então é gravíssimo esse suicídio direto. Agora, os registros que nós temos é apenas desses suicídios diretos. Então, lá na certidão de óbito vai estar o nome. Como que é mesmo? Morte por lesões autoprovocadas voluntariamente. Não tem o nome suicídio, mas vai estar lá na certidão de óbito. Mas o problema é que não consta na certidão de óbito o suicídio indireto. O que vem a ser o suicídio indireto? É aquele que é provocado pela pessoa indiretamente. Ela não tem a intenção de se matar, mas por imprudência, por irresponsabilidade, ela pode vir a tirar a própria vida. Exemplo, um jovem ou uma pessoa qualquer, embriagada, passa aí a 100 por hora num farol vermelho. Bate o carro e vem a desencarnar. Esse é um suicídio indireto. Não há como pensar que isso estava programado espiritualmente. Tá certo? E no suicídio direto é aquele que a pessoa quer acabar com a própria vida mesmo. É claro que a quantidade, no meu ponto de vista, de suicídio indireto é muito maior do que o suicídio direto. E nós falamos os números agora, né? Assustadores do suicídio direto, 800 mil pessoas por ano se matam no mundo. Se tudo isso se esses suicídios indiretos fossem considerados também, aqui, para efeito de controle da ciência humana, esse número seria muitíssimo maior. Só que é considerado na contabilidade espiritual. O suicídio indireto é considerado. Nós veremos agora. Quando o acidente, então, é provocado, né, e nós vamos ver a causa do acidente, analisar profundamente, e se nós chegarmos à conclusão que tudo aquilo poderia ser evitado, se a pessoa não tivesse, por exemplo, correndo muito, se a pessoa não estivesse no volante embriagado. Nós estamos falando de acidente de carro, porque o texto que nós escrevemos e colocamos no site trata exclusivamente disso em razão das dúvidas das mãezinhas que vêm nos procurar a respeito disso. Então, se não é a pessoa que provocou, é lógico que não é suicídio indireto. Muito provavelmente existia, sim, uma previsão para aquele jovem, para aquela pessoa,
desencarnar prematuramente. Mas se houver imprudência, trata-se sim de um suicídio indireto. Quer dizer, a pessoa abreviou a sua vida aqui na Terra e aquele acidente acabou causando a sua morte, a morte do corpo físico, e com certeza virão as consequências em seguida. As consequências do suicídio. Agora, muitos também nos perguntam o seguinte: quando um carro colide com outro, e a outra pessoa que não tem nada a ver está dirigindo esse carro e vem a falecer, quer dizer, ela acaba sendo vítima daquele mau motorista, trata-se também de suicídio indireto? Claro que não. Ela estava passando, por exemplo, no verde, no farol, corretamente, veio alguém, passou no vermelho em alta velocidade, colidiu seu veículo com o dela, ela veio a óbito em razão do choque, do acidente. Nesse caso, pode haver programação espiritual para aquela pessoa desencarnar antes da hora, ou também pode ser que seja simplesmente uma provação do nosso mundo. Nós estamos sujeitos a muitas provações aqui e não podemos asseverar, taxativamente, de que tudo está previsto. Um dia desses eu escrevi também uma matéria a respeito da morte das crianças, na infância. Também ocorre com frequência, e nós estávamos lá produzindo o espírito Bezerra de Menezes, que dizia que muitas mortes de crianças não estão previstas. Isso dá muito trabalho para a espiritualidade, atender essas crianças. E ele dizia que são as condições precárias do nosso globo. Às vezes, um atendimento negligente do médico, às vezes, a falta de assistência por parte dos pais, que não se importam com o filho, com a sua saúde, etc. Existem N fatores, muitos fatores, que podem levar uma criança ainda frágil, no seu corpo, a óbito. Então, uma pessoa indignada com aquilo, não é indignada, na verdade ela disse assim: olha, eu não entendi muito bem. Você poderia explicar porque eu vi no centro que não cai uma folha de uma árvore se não for por vontade de Deus. Agora, como você está dizendo aí para mim, a morte de uma pessoa pode não estar programada. Como não pode estar programada? Tudo está programado, sim, dentro de uma lei de harmonia, de equilíbrio, que permeia tudo, que comanda e dirige o universo. Só que nós temos que considerar que estamos num meio difícil, precário, e o fato de estarmos num meio difícil e precário já faz parte da própria lei corrermos riscos. Então, tudo acontece. Sem contar, no caso do suicídio direto e indireto, o livre-arbítrio da pessoa. O direto, ela quis tirar a própria vida. O indireto foi irresponsável, imprudente, negligente com a própria vida, com a sua vida, com o seu corpo físico. Então, as vítimas dos acidentes não são considerados suicidas, é lógico. São devidamente atendidos, esses espíritos, após o desencarne, recebidos com carinho, encaminhados e esclarecidos. Uma morte que acontece de uma forma assim abrupta, por exemplo, o acidente, é quase sempre muito difícil para o espírito. Ele fica atordoado, perturbado ao desencarnar. Passa um certo período de perturbação até conseguir a total consciência do que aconteceu com ele, porque tudo foi tão de repente, inesperado, não estava preparado para a morte, Então ele pode se assustar, se perturbar, e depois de um certo tempo, dependendo então do esclarecimento dele, da evolução, ele poderá despertar para as realidades espirituais e ser atendido, como todos, na verdade, são atendidos.
A dificuldade está em harmonizar propriamente e perceber a assistência espiritual ao lado. O próprio suicida passa por grandes dificuldades, já fizemos uma palestra exclusivamente a respeito disso, não devemos repetir aqui, mas ninguém está abandonado à própria sorte. Todos nós somos assistidos pela misericórdia divina, mas enquanto não tivermos a paz, a tranquilidade, o equilíbrio de entendermos e compreendermos essa assistência que se encontra ao nosso lado, nós não vamos conseguir entrar na faixa vibratória de apoio e ajuda. Bom, concluindo então, a respeito desse exemplo que demos, do acidente provocado, não o previsto espiritualmente, o suicídio indireto no caso de imprudência do motorista, pessoa que passa num farol vermelho em alta velocidade, consciente do perigo a que se sujeita e perde a vida, por exemplo. Então, nesse caso, é um suicídio indireto. Provação ou expiação para aquele que é vítima da imprudência de outros motoristas. Por exemplo, um jovem passa em alta velocidade num cruzamento com o farol vermelho e colide com outro veículo, levando o seu condutor à morte. Nesse caso aí, é provação ou expiação. Bom, depois da morte acontece o quê? Já falamos aí a respeito da perturbação espiritual. Mas como não existia a intenção daquela pessoa de tirar a própria vida, houve recentemente, agora, me parece que nesse final de semana, uma jovem que aspirou um gás aí e acabou desencarnando num condomínio da cidade, né? Nesse caso também é um suicídio indireto. E, naturalmente, ela vai sofrer as consequências desse fato, dessa ocorrência, né? Mas como ela não tinha, ou como aqueles que praticam suicídio indireto, não tem a intenção de tirar a própria vida, haverá atenuantes para o sofrimento após a morte do corpo físico. No trabalho mediúnico também que nós fazemos aqui, uma vez por mês, na última sexta do mês, é um trabalho em favor dos nossos irmãos suicidas. Nós participamos. E nós vemos muitas manifestações de jovens nessa situação. Recentemente, eu soube de um caso de um jovem que estava tirando racha. Acho que é assim que fala, tirando racha, é isso? Fazendo racha, não sei. Enfim, correndo, competindo, né, com outros amigos numa avenida da cidade, e ele perdeu a direção e bateu num poste e desencarnou. Trata-se, então, portanto, de suicídio indireto. E um mês depois dele ter desencarnado, ele se manifestou na sala mediúnica através de um médium que não sabia que eu conhecia a família, né? Então, o espírito estava atordoado, muito aflito, gritando, pedindo perdão e desculpa para os pais, porque imaginem quanto que a família sofre, né? E os espíritos também sofrem juntos com os familiares, porque eles veem o sofrimento dos pais, dos irmãos, enfim. Isso faz parte também daquilo que eles têm que passar. Porque eles precisam se arrepender e retomarem as suas vidas, reconstruírem as suas vidas. Através de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, nada vem de graça, nada é de graça. Tudo é conquista na vida, né? E ele se manifestava, então, falando desesperado a respeito do sofrimento dos pais e falava principalmente a respeito do seu pai, que não acreditava que a vida continuava e estava muito revoltado com aquela ocorrência, tentando encontrar o quê? Um culpado, né? É quase sempre isso acontece, seja no suicídio direto ou indireto, as pessoas procuram encontrar um culpado. E ele dizia assim: fale para o meu pai, por favor, que eu estou vivo. Ele não acredita que eu estou vivo. Diga para ele que a morte não existe.
para eles orarem por mim, que se eles ficarem bem, se eles tiverem fé, eu estarei bem também aqui, ou ficarei melhor. O desespero deles também significa o meu desespero. E aí, quem estava conversando com o Espírito, viu, Lilian, quem estava conversando com o Espírito, era um outro doutrinador, mas eu estava escutando e eu conhecia aquele caso. E o Espírito, ao final, disse assim: eu queria que vocês falassem isso para o meu pai. E o doutrinador dizia: olha, vamos tentar ver se a gente... eu não sei como posso te ajudar. E continuou aconselhando e acalmando o Espírito. E o Espírito disse: eu não vou embora enquanto alguém aqui não falar que vai conversar com meu pai. E ele falou várias vezes, muitas vezes. Aí eu me lembrei do caso e disse: olha, pode deixar comigo. Fique tranquilo que eu vou conversar com o seu pai. E aí o Espírito se acalmou e se afastou, foi levado pela espiritualidade. E de fato, não obstante saber que o pai era católico, ou nem tinha religião, e que, portanto, poderia não acreditar naquilo, eu cumpri a minha palavra. Né? Aquilo não mais me pertencia. Conquanto as nossas reuniões sejam privadas e o que acontece lá, nós raramente passamos e contamos para os outros. Eu procurei, na verdade, um amigo meu, que era mais íntimo do pai dele, e pedi: olha, vai lá e conte. Ela contou, eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim, o recado do garoto, seu filho, foi dado. As consequências são variadas, porque depende das condições do espírito. O que ele vai enfrentar depois da morte, no caso de suicídio? Cada caso é um caso. Às vezes o espírito pode ficar muito tempo sofrendo, muito tempo, outras vezes fica menos, a depender aí do seu estado espiritual, emocional, dos créditos espirituais eventualmente que ele possua. São muitas variáveis para que nós possamos estabelecer. Vai ser assim para todos os espíritos. Aliás, isso vai acontecer com todos nós que estamos aqui. Cada morte é uma morte, nós não teremos mortes iguais, porque somos pessoas diferentes. Mas sabemos, pelas informações espirituais, que quanto melhor estivermos, quer dizer, estivermos equilibrados, em paz, com a consciência tranquila, se formos cumpridores dos nossos deveres, se praticarmos o bem, tudo isso vai ser levado em consideração e o nosso estado simplesmente vai ser uma continuidade do que está aqui, sim, mas bem melhor. É como se fôssemos para um país muitíssimo melhor do que esse que nós vivemos. Mais feliz, portanto. Agora, uns espíritos, então, sofrem mais, outros sofrem menos. Agora, podemos ajudar? O que nós podemos ajudar? Como nós podemos ajudar? Já falei aqui a respeito do suicídio e disse que a única coisa que nós podemos fazer para o espírito desencarnado nessa situação, suicídio indireto ou direto, tanto faz, é orarmos. Pensarmos naquelas pessoas que conhecemos, que desencarnaram dessa forma violenta, e orarmos por elas. Sem julgamento. Quem somos nós para julgar o comportamento alheio? Nós não estamos em condições disso ainda. Então, vamos envolver esses nossos irmãos em clima de harmonia, de paz, de equilíbrio, de tranquilidade. O Divaldo Pereira Franco diz que ele ficou durante 15 anos orando por um espírita de um suicida que havia se jogado na frente de um trem. 15 anos sem conhecer, ele viu a matéria no jornal. E a partir daí pegou o nome da pessoa e começou a orar. Durante 15 anos, até que um dia o Divaldo estava chorando por causa de uma provação muito difícil, viu?
todo mundo sofre. Divaldo sofre, Chico sofre, todos choraram, né? Quem conviveu mais de perto com o Chico sabe disso, o tanto que ele sofreu e o tanto que ele chorou. Eles são humanos e às vezes nós nos esquecemos disso. Então, Divaldo estava sofrendo muito e ele ficava numa janela. Eu não sei, Divaldo não dormia ou não dorme, Chico também não dormia, eles não têm sono de madrugada, é que eles vão conversar com os espíritos com maior facilidade ainda. E Divaldo de madrugada tem esse hábito de ficar orando na janela dele. E ele orou durante 15 anos seguidos por esse espírito, por essa pessoa, né, que se jogou na frente de um trem. Esse dia que ele estava chorando, o espírito se materializou na frente dele através da visão. É tangível, portanto, esse espírito apenas para o Divaldo. E disse para ele quem ele era, porque Divaldo não sabia. Quem é você? Ele se identificou. Eu sou aquele homem por quem você ora há 15 anos. E você hoje está sendo, Divaldo, a primeira pessoa que eu estou ajudando na vida. Justamente quem me ajudou durante todo esse tempo na recuperação espiritual. Então, não foi Joana de Ângeles, não foram tantos outros mentores que o Divaldo tinha. Foi uma pessoa desconhecida dele, cujo nome ele só sabia porque saiu no jornal, um necessitado, um sofredor, que ele, sem pretensão alguma, ajudou no sentido de, com amor verdadeiro, sem esperar recompensa. É isso que nós podemos fazer. Vamos orar pelos nossos irmãos. Criei esse hábito, o hábito da prece é uma coisa maravilhosa. Por que nós não temos o hábito de tomar banho, não é? De escovar os dentes, e tantos hábitos bons também, e salutares que nós criamos, e tantos outros ruins, né? Mas podemos criar o hábito da prece. Fazer disso um hábito na nossa vida. Isso nos traz muita paz, boas companhias espirituais, fortalecimento. Eu não estou vendo o horário aqui. Que horas são? Eu não sou médium audiente. Ela está rouca. Que horas são, gente? Fala para fora. Hã? 8h25, tem 5 minutos? A Lília não fez cara feia, então está tudo ok, né, Lília? Então, quando nós oramos, nós estabelecemos a sintonia com os bons espíritos, com aqueles que querem nos ajudar, que nos amam, que gostam de nós. Essa sintonia pode ser feita também com espíritos mal intencionados. E, infelizmente, é o que mais acontece, em razão das nossas imperfeições, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Nós somos cercados por espíritos, como se fôssemos uma ilha. Espíritos existem em número muito maior do que os encarnados na Terra. A população espiritual ela é 4, 5 vezes maior do que a população terrestre, de 7 bilhões de espíritos. Eu estou tão velho, Lilian, que agora saiu sem querer 4 bilhões, porque alguma vez eu dei alguma aula que eu falei em 4 bilhões, 7 bilhões já estamos. Pois é. Então a população espiritual, ela é imensa, e nós somos cercados por espíritos. As boas companhias espirituais, elas devem ser o nosso alvo, nosso objetivo, e nós teremos os bons espíritos aos nossos lados, se nós tivermos bons pensamentos, bons sentimentos, bons propósitos, e orarmos. No mais, teremos espíritos afins. Aí cada um sabe o que é. Né? Como aqui na Terra temos os nossos grupos, aqueles amigos que nós gostamos, porque pensam como nós pensamos, têm os mesmos desejos que nós, etc. As nossas companhias espirituais também são as mesmas, são iguais, por afinidade, nós formamos nossos grupos espirituais. E a partir daí, eles vão intensificar os nossos sentimentos. Isso nós chamamos de obsessão, que é a ação prejudicial que um espírito exerce sobre o outro. Então, um espírito mal intencionado, um espírito inferior,
ele vai agir negativamente em nós, se nós tivermos esse tipo de pensamento, se nós permitirmos. Então, por exemplo, como que eles agem? Depois, qualquer dia, eu vou trazer esse tema aqui, só para finalizar. Eles agem da seguinte forma: se eu me irrito, eles podem alimentar e potencializar a minha irritação. Então, aquilo que era pequenininho e que poderia ser controlado por mim, passa a não ser mais. E é nesse momento que nós podemos agir de maneira inconveniente. Falar alto, gritar com o outro, xingar, até cometer violência. Depois, mais calmo em casa, puxa vida, que besteira que eu fiz. Eu sou incapaz de fazer isso. Como que eu fui fazer isso? Como eu fui capaz de fazer isso? É justamente a influência espiritual que aumenta e potencializa os nossos sentimentos negativos e ruins. Em contrapartida, os bons espíritos alimentam aquilo que é bom dentro de nós, né? E isso poderá trazer muitos benefícios de variada natureza, inclusive, de imediato, um grande bem-estar. Era esse o recado que eu queria trazer para vocês. Um grande abraço, obrigado pela atenção, fiquem com Deus.